Já imaginou umas ilhas, assim, rochosas, secas, lá na costa do Peru, 20 quilômetros da costa, quase sem ninguém morando, mas com um cheiro, nossa, fortíssimo. Essas são as Ilhas Chincha. E esse cheiro todo vinha de uma fonte bem peculiar. Que era? Uma copulação gigantesca de aves marinhas. Mergulhão, cormorão, pelicano peruano, um monte delas. Atraídas pela comida, imagino. Exatamente, a corrente marinha ali é super rica, cheia de plâncton, que alimenta o zooplâncton, que alimenta a anchoveta, um banquete para as aves. E aí, com tanta ave comendo por milênios... Pois é, elas cobriram as ilhas com tipo até 45 metros de excremento, o famoso guano. 45 metros. É muita coisa. Então, a gente vai mergulhar hoje em como esse cocô de ave virou um tesouro mundial, né? Deu start na era do guano. Isso. A gente vai ver a ciência por trás dele como fertilizante, o impacto gigante na agricultura global e também, claro, o lado humano, que foi bem brutal. Com certeza. Vamos começar pela química, então. Por que o guano era tão bom assim para plantar? O segredo é o nitrogênio, uma quantidade enorme de nitrogênio. E as plantas, bom, elas precisam demais disso. Para clorofila, para fotossíntese, essas coisas, né? DNA, proteínas. E isso tudo. Só que pegar o nitrogênio direto do ar, que é onde ele mais existe, é super difícil para a maioria das plantas. Elas precisam dele no solo. Já processado, digamos assim. Exato. Em formas que elas conseguem usar, tipo amônia, nitritos, nitratos. E o guano das chinchas, olha, tinha entre 11% e 17% de nitrogênio. Nossa, é uma concentração altíssima. Muito alta. E tem um outro ponto-chave. A urina das aves, ela é meio que semissólida, diferente da nossa. Ah, entendi. Não é líquida como a dos mamíferos. Isso. Então, misturada com as fezes, formava essa massa que não se dissolvia fácil. E junta isso com colônias enormes de aves e o clima das chinchas. Que era seco, né? Você mencionou. E extremamente seco. Chovia quase nada, menos de 25 milímetros por ano. Então o guano não era lavado pela chuva, ele só... acumulava. Por séculos. Um cenário perfeito. Impressionante como as condições certas criam algo tão... valioso. E os povos andinos já sabiam disso, né? Usavam há muito tempo. Sim, séculos. Transportavam em lhamas, os incas tinham até regras para coleta para garantir a sustentabilidade, sabe? Que interessante. Mas quem levou essa notícia para a Europa? Foi o Alexander von Humboldt, aquele naturalista alemão. Ele esteve lá entre 1799 e 1804. Sentiu o cheiro, claro, viu os nativos usando, coletou amostras e levou para a Europa analisar. E aí confirmaram o potencial. Não pegou de primeira, não. O pessoal ficou meio hesitante. Imagino o que fez mudar de ideia. Foi a necessidade mesmo. Lá por meados do século XIX, 1840, por aí, a Europa estava ficando muito preocupada com a exaustão do solo. A população crescendo, precisando de mais comida. E os fertilizantes da época não davam conta. Não davam. A alternativa principal era farinha de ossos. Inclusive, usavam ossos de campos de batalha, tipo Waterloo. Que coisa macabra. Farinha de osso de batalha. Pois é. Aí que entra um químico alemão importante, Justus von Liebig. Ele publicou um livro em 1840 que foi um divisor de águas. O que ele dizia? Ele elogiou muito o guano, deu todo um respaldo científico, mostrou que não era só esterco, era tipo a chave para alimentar a Europa. Isso mudou tudo. A demanda explodiu. E explodiu quanto? Tem números? Tem. Olha só. As importações britânicas saltaram de umas 1.800 toneladas em 1841 para quase 22 mil toneladas em 1845, 4 anos depois. Uau! Um salto gigantesco. E o Peru ganhou muito dinheiro com isso, né? Demais! No total da era do guano, estima-se que o Peru exportou uns 14 milhões de toneladas. Isso rendeu o equivalente a uns 13 bilhões de dólares de hoje. Foi o início da agricultura intensiva. Essa que depende de insumos externos. Podemos dizer que foi uma primeira revolução verde. Com certeza, um modelo novo. Tratar a terra como um lugar para colocar nutrientes vindos de fora e produzir em massa.
Só que essa revolução teve um custo humano terrível. Essa parte é pesada. Como eram as condições de trabalho lá nas ilhas? Desumanas. Pensa. Não tinha água potável, as pessoas viviam, comiam, dormiam em cima daquele guano acumulado há séculos, respirando uma poeira de amônia que queimava tudo, num calor infernal. Quem fazia esse trabalho? No começo, usaram prisioneiros, desertores do exército, até escravos africanos. Mas depois, a partir de 1849, o empresário chamado Domingo Elias ganhou a concessão e começou a importar trabalhadores chineses. Chamavam eles de Zuzai. Zuzai. O que significa? É um termo horrível, significava algo como leitõezinhos ou porquinhos. Eram tratados como carga. E como eles chegavam lá? Eram voluntários? Que nada. Muitos eram enganados com promessas de trabalho bom na Califórnia, sabe? Outros eram simplesmente sequestrados na China. Marcavam eles com ferro quente, com a letra C. Marcados a ferro. Meu Deus. Sim. E a viagem de navio era terrível. Estima-se que 1 em cada 8 morria no caminho. Tinha amotim, doença, e nas ilhas a vida era um inferno. Qual era a rotina? Tinham que cavar e carregar cotas diárias de guano, às vezes até 5 toneladas por pessoa. Jornadas de até 20 horas por dia, 7 dias por semana. O pagamento era mínimo, mal dava para comida ruim, o alojamento precário, e ainda descontavam tudo. E a violência? Constante. Chicotadas, tortura. O suicídio era muito comum, as pessoas se jogavam dos penhascos. Os corpos muitas vezes eram enterrados ali mesmo, no próprio guano que eles cavavam. Que horror. E ainda tinha uma dinâmica cruel entre os trabalhadores, né? Tinha. Usaram escravos africanos que já estavam lá antes como capatazes dos trabalhadores chineses. Uma tática de dividir para controlar, colocando um grupo oprimido contra o outro. Enquanto isso, o Peru ficou rico. Nacionalizou as ilhas, criou monopólios para extração e transporte. E os preços do guano dispararam no mercado mundial. Imagino que isso gerou problemas internacionais. Muitos. Ficou conhecida como a questão do guano. Países como a Grã-Bretanha ficaram furiosos com os preços altos controlados pelo Peru. Chegaram a pensar em invadir as ilhas. Lembra um pouco as tensões que a gente vê hoje com cartéis de petróleo ou controle de tecnologia, né? Totalmente. E os Estados Unidos como reagiram? Entraram na corrida. Em 1856, eles aprovaram a Lei das Ilhas de Guano. Basicamente, autorizava qualquer cidadão americano a tomar posse de qualquer ilha desabitada que tivesse guano e não fosse de outro país. Sério? Podiam simplesmente tomar posse? Sim, eles reivindicaram quase 100 ilhas por causa dessa lei. Algumas, como Navassa, no Caribe, ainda estão sob controle americano hoje. A exploração de Navassa, aliás, foi feita com ex-escravos americanos depois da Guerra Civil e também terminou em muita violência e escândalo. Então, o legado do guano é bem complexo. De um lado, revolucionou a agricultura. Sim, estabeleceu esse modelo que a gente conhece hoje, a terra como um recipiente para a gente adicionar nutrientes de fora, produção em massa, monocultura, mercados globais. Ajudou a alimentar uma população crescente, né? Aquela ideia da armadilha malthusiana de que a população cresce mais rápido que a comida. O guano ajudou a quebrar isso, pelo menos por um tempo. Exato, permitiu um aumento populacional e até de padrão de vida para muita gente. Claro que depois o guano foi sendo substituído por outras fontes, como os nitratos do Chile e mais tarde os fertilizantes sintéticos. Mas o padrão, a ideia, começou ali. Resumindo então, o cocô de passarinho de umas ilhas remotas literalmente mudou o mundo, alimentou milhões, mas foi construído em cima de uma exploração humana brutal. Exatamente essa é a história. Uma mistura de avanço tecnológico e agrícola com uma crueldade imensa. E fica uma reflexão nessa dependência que começou ali com o guano de buscar nutrientes essenciais em fontes super concentradas, muitas vezes distantes, e transportar pelo mundo todo. Que tipo de padrão isso criou para o nosso sistema alimentar atual? Será que a gente ainda vive ecos e vulnerabilidades daquela era do guano hoje em dia? É uma ótima pergunta para a gente pensar. Como essa lógica de extração e transporte massivo de nutrientes ainda molda a forma como a gente come e produz comida globalmente?